Fala pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês novamente, nesse que é o meu canal Cedar na Boa. A gente está no YouTube, estamos no podcast e hoje eu tenho a honra de receber aqui uma amiga já de bastante tempo, a Ariane. A Ari, a gente se conheceu, acredito que 2013, 14, 14. numa outra fase da minha vida, né, Ari, onde eu era franqueado, né? Eu fazia parte de uma franquia odontológica e a Sim. Ari já fazia os projetos, as estruturais das unidades, né? E de lá para cá muita coisa mudou, né? Fui por outro caminho, hoje estou super feliz, me encontrei na sedação odontológica e acredito que você também tenha tido mudanças aí no seu dia a dia, né, Ari? Então, antes de começar, eu quero te agradecer, porque tirar uma parte da tarde de uma sexta-feira para vir aqui, Eu que a gente tem agradeço que pelo realmente convite. agradecer, porque é mãe, é esposa, é profissional, tem uma correria danada, mas mesmo assim fez questão de vir. Então, primeiramente, muito obrigado, seja bem-vinda no meu canal. Obrigada. Quero que você se sinta extremamente à vontade, Ari, e conta para nós da sua formação, por que da arquitetura. Olha só, né? Uma coisa que para mim já chamou atenção. A gente nunca conversou Sim. sobre isso, né? É. Da onde veio essa paixão? Quais foram os caminhos que você percorreu? Então, Uhum. o microfone é todo seu. Primeiramente, eu que agradeço, doutora, o convite. É uma honra estar aqui para mim, falar com você sobre essa área que é uma paixão mesmo minha, Aham. a arquitetura para a saúde. É uma área que eu me encontrei. E comecei também a imersão nessa área na franquia, né? Na franqueadora. Então foi lá que eu aprendi, comecei a estudar e Aham. buscar o conhecimento na área da saúde. Mas voltando um pouquinho lá atrás, a minha formação, Isso. eu Aham. sou arquiteta urbanista, Uhum. formada há quase 12 anos. Uhum. E encontrar assim na arquitetura o porquê, né? O porquê da arquitetura é uma história um pouco curiosa, porque eu queria ser dentista. Sério mesmo, Ari? Olha só, conta um Eu, pouco disso daí. exatamente, desde que eu era criança, eu tenho em mente, eu tinha em mente que eu ia ser dentista. Então, meu sonho era ser Que dentista. legal. Mas chegou na fase de definir mesmo, Aham. né? Para onde a gente vai na época de cursinho pré-vestibular, nessa Aham. fase da vida, Aham. eu não gostei. Não quero ser dentista, não. Não, na verdade, eu fui visitar uma faculdade. Na Aham. época onde eu estudava, tinha esses programas de você Aham. visitar e fazer uma imersão Aham. nos cursos, ver um pouquinho de como é que funciona e tal. E quando eu entrei naquelas salas enormes, aqueles consultórios coletivos da faculdade, eu achei aquilo uma loucura, assim, eu achei insano. Sério, Ari? Eu me arrepiei da cabeça aos pés. Eu falei assim, não vou dar conta. Não quero isso pra mim. Mas E que coisa boa que foi, né? foi bom, porque eu ia começar uma coisa que até Não aquele ia. momento eu tinha certeza que eu ia ser Que dentista. loucura, Eu Ari. fiz o primeiro vestibular que a gente fala, que é Aham. aquele no segundo ano do ensino médio, eu Sim. prestei para odonto. Olha só. E aí, quando eu fui fazer realmente essa visita, eu falei assim, gente, eu não consigo ver sangue, paciente com a boca aberta, cortar. Nossa, aquilo pra mim me Deus me livre. Não arrepiava. quero mais ser dentista. Não, e aí no consultório coletivo, não sei como é hoje, né? Mas Aham. quando eu visitei, era um monte de gente Uhum. e 3, 4 dentistas em cima do paciente. E aí tinha criança junto, porque eu passei pela parte de pediatria, Nossa. e criança gritando e chorando. Nossa, aquilo pra mim foi Não. o ó. Falei, que eu vou. E aí entrei em uma crise existencial. Eu Aham. falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Porque até ali tava Eu tudo tinha certo. Eu tinha um certeza que eu ia ser plano. dentista. Eu tinha um plano estabelecido. Vai, eu Aham. vou ser dentista. E eu falava com a minha dentista da época, que cidade pequena, né? Eu venho de Biporã. Aham. E aí, você tem uma dentista da vida toda. E eu falava Sim. pra ela desde pequenininha. Eu era curiosa pra ver as coisas Aham. lá, né? Pra ver os equipamentos. E ela sempre me mostrava e tal. Aí eu entrei numa crise existencial. E aí, no terceiro ano, eu prestei pra farmácia. Porque mudei totalmente, mas assim, Aham. ainda era área da Ah, ainda saúde. tava na saúde. Mas entendi que não era farmácia, fiz cursinho. Durante o cursinho, a gente começa a fazer aqueles testes de vocacional. Aham. A maioria dos testes vocacionais me dava arquitetura em primeiro lugar. Olha Eu só. sempre gostei muito de coisas manuais. Só que, assim, você vai fazer o teste, você fala aquilo que você realmente gosta. E o Aham. teste eu achei que foi muito válido, porque ele realmente mostrava aquilo que fazia sentido pra mim. Tinha Aham. odonto também, porque eu acho que eu era enviesada pra isso. Sim.
mas vinha sempre arquitetura. Eu falava, e nunca era uma coisa que eu tinha pensado. A maioria dos arquitetos também nascem com isso de querendo ser arquiteto, Querendo ter ser essa alma de arquiteto. artista. Já desenha, já É, projeta, eu né? nunca pensei em ser arquiteto, mas eu sempre Aham. desenhava. Ah, Eu olha só. gostava de desenhar, de fazer planta da minha futura casa, eu Que sempre legal, gostava disso. sério mesmo? É, Olha mas assim, eu só. nunca pensei em fazer arquitetura. Sim. Meu avô era construtor, então eu cresci Ah, já tem num lar. um negócio no Meu avô sangue era aí. construtor, ele fazia planta, eu gostava Uhum. de ficar ali com ele, mas olha só, uma coisa estava óbvia, mas pra mim não tava óbvia, né? Aham. E aí aí eu fiz esses testes, falei, quer saber? Vou testar. E Uhum. aí comecei a faculdade, a arquitetura também é algo assim, ou você ama ou você odeia, porque é muito trabalho, é uma faculdade Aham. bem trabalhosa, É, né? é madrugadas, madrugadas, mas eu fui me apaixonando pelo curso, Aham. assim, ao longo, não foi aquela paixão à primeira vista, como eu Entendi. achei que seria odonto, Aham. mas assim, ao longo dos Do... anos, Você descobriu esse amor aí descobri no caminho, isso, no né? caminho eu fui descobrindo e Aham. fui entendendo que, é isso mesmo, acho que é isso que eu quero. Olha, mas sabe o que você está falando agora? A gente começa a fazer alguns nexos aqui na cabeça da gente, né? A odontologia, de certa forma, se for pensar na odontologia estética, é uma arquitetura da boca, uma Exatamente. reconstrução, né? Então tem Uhum. ali, né, lógico, salvo as devidas Sim. proporções, mas tem toda a parte de planejamento, de base, de Uhum. acabamento, Sim, de com detalhe certeza. final, de requinte. Até de arte mesmo, né? Exato, Aham. né? Principalmente Então, de arte, assim, né? parece tudo muito distante, mas a arquitetura e a odontologia, elas não são universos É, completamente diferentes, não, né? exatamente, exatamente. E aí, entrando para a área da saúde, assim, né? Como Mas eu você fez a comecei. graduação aqui em Londrina. Eu fiz na Unifil, Que sou formada legal. pela A Unifil Unifil. é uma baita de uma Sim, instituição, né? sim, tem muita prática, né? A gente Aham. aprende desde o começo, assim, muita prática. Então, acho que é isso que vai fazendo você gostar do Sim, curso, porque desde sim. o começo você já começa mesmo ali desenhar, projetar e Uhum. pensar e criar. Mas Então, quando formou a ideia inicial, lógico, não era talvez partir para a área da saúde, estruturar clínicas não era odontológicas. porque nem Nem existia existia. não tem essas matérias na faculdade. Sim, É sim. algo que você faz à parte depois, você vai buscar uma especialização. Uhum. Continuando um pouco do meu currículo, eu sou especialista em arquitetura hospitalar. Então, eu fui, Ah, depois de formada, fui fazer uma aham. pós-graduação, mas isso eu já tinha entrado no universo da É isso saúde, que que eu aí a ia gente vai perguntar. conversar um pouquinho, Aham, exatamente. isso que eu ia perguntar. Mas durante a faculdade, eu não pensava em ir para a área da saúde. Eu Uhum, pensava em fazer residencial, uhum, interiores, arquitetura. Eu sempre gostei muito da arquitetura em si, que é aham, projetar espaços, uhum, ambientes, né? Criar mesmo ali os espaços. O uhum. interiores, que é a parte de mobiliária, a parte bonita, eu gosto também, mas eu gosto muito de criar soluções. Entendi. Então, a arquitetura ela é feita para criar soluções e a planta, o projeto, é ali onde a gente inicia tudo, né? Essas Mas soluções. como que as coisas são, né? Voltou para odontologia. É, aí, pra você ver, quando eu terminei a faculdade, a gente tá ali, né, terminando a faculdade, você quer começar a trabalhar. Acho que Claro. todo mundo é assim, né? Você quer É. começar a ganhar dinheiro, Sim, poxa. mesmo que pouco ou muito, mas você quer ganhar dinheiro Claro. logo. Eu ia casar, no Aham, mesmo ano que eu me formei, eu ia casar naquele ano. aham. E aí, existiu a possibilidade de eu fazer a entrevista na Oral Sim. Olha Pode falar só. Claro, marca, né? poxa, Não tá tem em problema. casa aqui. Eu fiz a entrevista porque eles estavam se formatando como franquia. Não era Aham, ainda uma franquia muito estabelecida, eles tinham aberto uma ou outra unidade, mas eles aham, estavam no processo de formatação da franquia e aham. precisavam de alguém ali dentro para compor o time de expansão. Uhum. Para criar o time de expansão Pra nem criar, né? existia, né? Não Essa existia. fase toda eu acompanhava de perto Não lá. existia, né? Aham, Nada assim. A aham, franqueadora ela era ainda dentro da clínica. Então, aham. quando eu fui fazer uma entrevista, eu fui na clínica ali da Bandeirantes, Quem né, que para foi? O fazer. Vitor, A Eduardo? Lê, Nossa, a Lê Ale! que foi fazer Que a primeira legal. entrevista comigo foi com Aham. a Lê. E a segunda foi com o Antônio depois. O Júnior? O Antônio. E aí ele que era o comercial, né? Aham. Então a gente conversou, eles me explicaram, tal, essa parte de odontologia. Me perguntaram, né, se eu estava disposta, o que eu sabia da área. Eu falei, olha, por sorte, não que eu não acredito em sorte, mas eu acredito realmente no dedo de Deus em Sim. tudo. Aham. E o meu trabalho final de graduação foi uma clínica. Tá Mas brincando. não foi uma clínica odontológica. Aham. Foi uma clínica fonoaudiológica com uma escola. Minha mãe, Aham. ela é
ela é uma professora da área da surdez, então eu Uhum. acompanhei essa questão dos surdos, né, da Uhum. inclusão, então da necessidade de algo voltado para isso, e eu queria algo muito bem, assim, diferente pro meu projeto, e eu desde o começo, assim, no terceiro, acho que ano, eu já decidi que eu queria fazer uma escola com anexo uma clínica fonoaudiológica, que é uma coisa que eu percebo, e a minha mãe também sempre percebeu que Aham. era algo necessário. Mas, enfim, fiz tudo isso, e a orientadora, ela era voltada para essa área, assim, mais da saúde, Aham. área escolar. Aham. E o pessoal da Oralsim buscou indicações da Ah, orientadora. Por isso que eu falo que é tudo Deus, poxa vai vida. colocando as coisas no Vai. lugar. E Aham. aí a orientadora me indicou e indicou mais outros alunos dela. Aham. Então já tinha algumas pessoas ali nas indicações. E eu fui fazer a entrevista. Aham. Quando eu fui fazer, né, para a clínica odontológica, me perguntaram se eu tinha conhecimento e tal. Casou que bem naquele ano foi um ano que eu estudei normas de clínicas por conta Do do projeto. projeto que eu tive que Aham. fazer, né, Aham. para finalizar a conclusão da faculdade. Então, eu realmente não era uma expert, isso a gente vai Sim. conquistando com o tempo, Aham. mas eu tinha ali, talvez, algo a mais do que os outros Que não que tinha não tinham nenhum não tinham direcionamento um inicial, direcionamento né? inicial. Uhum. E muita força de vontade, a verdade é essa, quando a Na gente... raça, né, Ari? É. Eu falei, olha, eu entendo um pouco, mas eu tô disposta a aprender. Aprender. Acho que quando a gente se forma é isso, né? A gente tá disposta a aprender. Então, eu queria muito fazer dar certo. Eu queria muito ter aquele emprego Sim. para Trabalhar poder e casar. trabalhar e casar. Essa era a Aham. minha meta. E deu certo. Eu já estava trabalhando em Biporã como a sócia. A minha antiga chefe de arquitetura, eu era estagiária dela, me chamou para ser sócia dela, Uhum. que, enfim, implementei bastante coisa lá no escritório dela. Ela falou assim, vem trabalhar comigo. Então, eu já trabalhava com ela. Aham. Mas era algo assim, você começar já como empresária, eu nunca tinha pensado nesse Aham. formato. Mas realmente é uma coisa mais difícil, né? Sim. E aí, os 6 primeiros meses, eu continuei com ela, meio período e meio período na Oral Sim. Aham. Até a gente perceber que ali começou a decolar, né? Eu Aham. entrei na época que não tinha quase nada de Sim. franquias, então ali começou a decolar e eu A comecei a estudar, expansão mesmo. estudar, estudar, me inteirar de todas as normas, que para fazer arquitetura para a saúde é norma, né? Então a Aham. gente lê, entende, coloca isso na prática, vê como é que funciona. Então eu comecei assim. Aí quando eu percebi, eu falei assim, gente, eu tô trabalhando perto de um monte Então, de de dentista. novo, esse pessoal aí falando de dente o tempo todo. Eu querendo Exatamente. mostrar projeto pra eles querendo falar de dente comigo. Exatamente. Eu falei assim, gente, olha onde que eu fui cair. Eu queria ser dentista, mas acho que não era esse o plano de Deus, né? É, esse Ele aí. tava me mostrando que eu ia partir para o odonto, mas não era Não era eu ser a como dentista. dentista. Que legal, Exatamente. Ara. Então, Essa assim foi parte eu minha história. realmente não conhecia Que legal. nenhuma parte dela, né? Conto pouco, mas Que legal, que faz legal. parte de mim, assim, Não, de como foi. maravilha. E aí, quando começaram os projetos, como é que foi as adequações? Sim. A parte da odontologia, ela, ela entra dentro da RDC 50, né? Que é uma resolução para toda a área da saúde, então ela não era Não é específica, específica né? para A odontologia. RDC RDC 50 50, ela não é específica da não é, odontologia, ela abrange toda a área da saúde. mas ela fala sobre consultório odontológico ou Ela não? fala. Ela fala sobre consultório Aham. odontológico. Então, ela tem uma área Uhum. onde ela determina Uhum. a metragem quadrada, dimensionamentos, larguras, pé direito. Então, isso Uhum. ela já dimensionava. Mas uma área muito pequena da norma. O Uhum. restante, você tinha que seguir o que era para todos os outros tipos de ambientes, né? Porque o que acontecia, né, Ari? Eu sei que você já fazia parte disso. Quando eu fui montar uma clínica lá em Barueri, eu montei com centro cirúrgico, mas o centro cirúrgico era baseado nas orientações da medicina. Da medicina. E foi até agora, dezembro. Era assim. Então, o que mudou? Porque veio a RDC 1002, 1002. agora em dezembro de 2025, e o Sim. que ficou claro ali? O que mudou de lá para cá, então? Então, ó, a RDC 1002, ela não é uma RDC que vai determinar exatamente o que a RDC 50 determina. Então, a RDC 50 ainda continua valendo, isso é bom a Sim. gente ter em mente, porque a Aham. RDC ela, 1002 ela é voltada para odontologia, Exclusivo. mas ela é uma RDC de boas práticas e funcionamento. Então, ela não determina
toda a parte de metragem quadrada, estrutura, mas ela dá bastante indícios. Então, muita coisa a gente ainda continua tendo que usar a RDC 50 para embasamento. Entendi. Até a RDC 1001 tem um momento lá, ela fala, o que não tiver aqui, né, o que aqui não tiver bem explicado, vai para a RDC 50. O que vale ainda é a vale RDC RDC 50 50. ainda, exatamente. Então, a RDC 50 ainda continua sendo a base, geral. Mas o que mudou, principalmente, né, falando assim, na parte cirúrgica, né? Antes, essa área da sedação endovenosa, que inclusive é aquilo que você mais fala hoje, Sim, estuda e sim. busca conhecimento e transmite esse seu conhecimento, né, doutor? Exatamente, Essa parte da sedação, ela ficou muito mais clara agora. Antes, não tinha algo que especificava o que precisaria de estrutura para a clínica que faz sedação. Algumas vigilâncias exigiam centro cirúrgico completo, ambulatorial. Algumas vigilâncias falavam assim, não, no consultório dá para fazer. Algumas vigilâncias nem sabiam que iam que exigir. pode, que não pode. O que pode, o que não pode. Ah, não, o dentista não pode nem sedar. Ah, não, o médico não pode ir na clínica de jeito nenhum. Então, porque existe, né? Existe. Você sabe mais do que eu sobre existe, a sedação, mas Aham. pode ser feito por dentista ou por médico, né? Exatamente. Então, pela vigilância não poderia. Não tinha clareza nenhuma. Não tinha clareza. Você Então, acredita agora, sinceramente, que com essa RDC 1002, agora tem clareza sobre o assunto? eu acredito que tirou muitas vendas em relação a isso. Por quê? Primeiro que classificou os tipos de clínica. Eu até tenho uma colinha aqui que eu Fica à que eu vontade, quero, Ari. Pode que eu quero abrir falar. aí, me fala sobre ela, porque aqui o bate-papo é esse. Sim. Trazer para quem está nos acompanhando clareza sobre a RDC 1002, Sim. porque isso aí vai mudar o consultório de todos os dentistas do Brasil. Com né? certeza. Então, a nossa ideia realmente desse bate-papo aqui é falar, poxa, olha, esse assunto está aqui na nossa pauta. Quando eu lancei esse podcast, Ari, eu Sim. falei, poxa, o tema principal, lógico que é sedação, mas eu vou falar tudo que tiver envolvido na odontologia. Com E não tem certeza. nada mais atual do que a RDC 1002. Com certeza. Principalmente porque ela serve para o X, para o Y, para todo dentista. Sim, né? sim. Então, o que você quer apresentar para nós aí? Eu acredito que ela ficou muito clara porque classificou agora os tipos de sedação, os tipos de. Como é que fala? Quando a gente fala de procedimentos, né? Tipo de A classificação dos procedimentos. procedimentos, se é complexo, se é menos complexo, tudo isso vai direcionar a gente para um tipo de ambiente. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, o que ela classificou foi que a complexidade. Agora tem duas complexidades da odontologia, A e B. E a A é onde a maioria das clínicas vão se encaixar. A A tem aqui, ó, ambientes de prestação de assistência odontológica sem anestesia. Então vai ser o quê? Aquele consultório que o dentista vai conversar com o paciente, se fosse uma avaliação. Então, quando eu não faço anestesia do paciente, ou se eu vou fazer, talvez, ortodontia não faz, Não faz. anestesia. Então, tem um consultório específico agora para isso. Mas isso tá falando exatamente assim? Se não tem anestesia, é tipo 1? Na verdade, não é tipo 1. É A. Complexidade Classificado complexidade A. E tudo que é complexidade B passa a envolver anestesia? Não. A complexidade A, ela vai ter 4 níveis. Então, a complexidade A vai ter o primeiro nível, ambiente sem anestesia. Ah, entendi. Então, começa por aí. O segundo nível, que é o consultório odontológico individual classe 1, que aí é com ou sem sedação inalatória. Aí, o consultório odontológico individual classe 2, com sedação endovenosa. Então, faz a diferença da inalatória, da endovenosa. Nisso aqui, o que eu entendi mais para baixo, que quando ele fala sedação, tanto inalatória quanto endovenosa, ele já embute que vai ter anestesia também. Entendi. Porque aí já é um procedimento. O primeiro é aquele assistência odontológica sem anestesia, é realmente sem nenhum tipo de anestesia e sem nenhum tipo de sedação, obviamente. Sim. Mas fica embutido. Tem muita coisa da norma que a gente... A norma é isso. A norma a gente tem que trabalhar a interpretação de texto. Exato. Ela faz isso com a gente. Todas as normas assim. A gente Cada item é interpretativo ali, né? interpretativo. E aí, o quarto item ali da complexidade A é consultório odontológico coletivo. Que aí vão ser as salas que tem box, né? Essas clínicas que tem 2, 3, 4 numa mesma sala, dividido por box. Agora deu uma metragem quadrada mínima, porque antes não tinha metragem quadrada mínima para cada cadeira. Entendi. Agora tem uma metragem para cada cadeira. E por último, a sala de imagem odontológica, que aí seria o raio-x panorâmico. Tudo isso que você falou ainda está no ar. Complexidade A.
Complexidade A é isso daí. A complexidade B é o centro cirúrgico. Só tem uma coisa na complexidade B: centro cirúrgico odontológico. Então, são duas complexidades, mas com classes diferentes. Então, de acordo com o procedimento pode ser A e B. Pode ser A e B. Entendi. Mas, Tudo que for B tem que ser em centro cirúrgico odontológico? então, só que o que ainda ficou meio obscuro. Ela não determina quais são os procedimentos. Entendi. Ela fala que procedimentos que precisem de maior complexidade vai ser feito no centro cirúrgico odontológico. Mas agora, a sedação, ela pode ser feita no consultório. O que antes não tinha uma definição. Agora está bem definido. Eu posso ter um consultório odontológico para sedar o paciente. Então, isso para mim foi o maior marco. Maior marco. Maior marco, então, foi a clareza que agora a RDC trouxe, que consultório odontológico pode fazer sedação venosa. Pode fazer. A gente só precisa do pulo do gato, que é o quê? Vem um pouquinho mais pra frente da norma, que ela vai determinar, aí sim ela determina metragens. Entendi. O consultório odontológico, para fazer sedação endovenosa, ele tem que ter 12 metros quadrados. Isso eu já decorei porque eu tô fazendo uma clínica agora, já dentro da norma. Sério? Exato. Um cliente acabou de fechar o projeto agora, comecinho de janeiro. Que legal. Da onde e que é? ele em Palhoça. Eu ia falar de Joinville, mas Palhoça. ano passado. Então, Palhoça, esse cliente já tá super antenado. Super antenado. E ele quer fazer sedação. Certo. E aí eu falei, bom, deixa eu lá pra norma, porque se ele quer fazer sedação e agora a norma, ela tem essa clareza, eu preciso projetar dentro dessa clareza. Então agora, pra eu fazer a sedação, eu não posso fazer no consultório de 9, a sedação endovenosa. Certo. Mas a sedação com óxido nitroso, com medicamentosa, 9 metros quadrados. A de 12 metros quadrados, sedação endovenosa. Sedação endovenosa. Ponto. Entendi. O que eu preciso de ambiente extra? Quando eu tenho só o consultório. Aí vem um ambiente extra que não é obrigatório, mas eu preciso dar uma justificativa. Eu preciso de um RPA. Necessariamente eu preciso que é um RPA, Ariane? O RPA, vamos lá. É um repouso pós-anestésico. Repouso pós-anestésico. Eu necessariamente preciso de um tempo para... Bom, você aí certo, faz, certo. né? O paciente ele precisa de um tempo para se recuperar. Pós a sedação, né? Certo. E o RPA, ele é obrigatório. Só que antes eu não tinha uma metragem mínima de RPA. Agora eu tenho. A norma, ela trouxe 10 metros quadrados, o que é uma baita de uma sala para um RPA. Então, às vezes, isso condiciona um projeto. Mas por que você disse que não é obrigatório? Porque a norma faz uma vírgula. Caso você queira utilizar a própria sala cirúrgica como repouso, você pode. Entendi. E aí o paciente ele espera na própria cadeira odontológica. Então, olha só, isso foi muito bom. Essa conversa foi muito boa, porque assim, vamos imaginar, né? O colega que já tem um consultório de 12 metros quadrados. Sim. Ele pode fazer ali no consultório dele, não precisa ter adequação nenhuma, não precisa criar um RPA. Não. Desde que o paciente a parte da parte de esterilização também, né? Depois a gente entra no próximo item. Mas aí o paciente fique ali na cadeira odontológica até receber alta. Exatamente. Isso é importante, né, Ari? Porque não é todo mundo que consegue adequar mais uma sala de 10 metros quadrados. Então, não é obrigatório. Não é obrigatório. Então, o que eu gosto de fazer? Talvez eu crio uma opção. Que é criar uma sala de espera pré-cirúrgica ali, que aí eu tenho uma opção do paciente ele ficar aguardando pré-cirúrgico. Depois que a gente vê que os sinais dele tá ótimo e tal, talvez ele vai para essa salinha, mas já não é mais um RPA. É uma sala de conforto, vamos dizer assim, que a gente faz lá de 4 metros quadrados, 5 metros quadrados, uma salinha um pouco menor, mas ela não se enquadraria como uma RPA. É algo assim, um ajuste que a gente faz para poder dar um conforto também para o paciente e a agenda poder correr, porque a gente sabe que isso acontece no dia a dia de uma clínica, mas eu consigo justificar por norma um RPA dentro da própria sala cirúrgica quando eu tenho consultório e não tenho centro cirúrgico odontológico. Esse seu cliente, ele contratou um centro cirúrgico odontológico ou um consultório tipo 2? Consultório tipo 2. Que é esse daí? É esse daqui. Exatamente. Porque ele quer fazer sedação, mas ele não vai fazer cirurgias complexas. Ele vai fazer cirurgia de implante, dia a dia lá, o implante, terceiro molar. Exatamente. Então não vai chegar em cirurgias mais complexas. Que essas cirurgias mais complexas, a norma ela não determina quais são. Quais são esses procedimentos? Vai acabar dando margem de interpretação, né? Exatamente. Porque se não está claro lá, o que é a cirurgia complexa? X, Y, não Z. Tem. Se não tem,
como é que vai medir isso daí? O que que é É. complexo, né? Pois é o que eu tô pensando nisso, e, né, inclusive preciso conversar mais com vocês da Aham. área para poder É, entender. Você até me falou sinceramente, Ari, sinceramente, a gente já entende o que que é complexo, né? sim, Hoje, as cirurgias estéticas da face, elas estão com força muito grande. Mas uhum, dentro das cirurgias estéticas faciais, tem as mais e as menos complexas. sim, Eu, sinceramente, também não sei exatamente os nomes, tá, sim, Ari? com certeza. Mas vamos pensar em nível de complexidade. Uma blefaroplastia é Uhum, considerada de baixa complexidade, uma sim, incisão pequena, pouco tempo de procedimento. Legal, sim, então a princípio essa não precisa ser no centro cirúrgico odontológico. aham, Continua sendo no no tipo consultório 2. tipo 2. Uhum, Agora, vamos fazer uma facelift, lipo de papada. Aí eu acredito que sejam complexidade, procedimentos de grande grande complexidade. complexidade. Por quê? Porque é quantidade maior de anestesia, é tempo maior de procedimento. Entendi. Então, tudo isso são características de procedimentos mais Talvez uma complexos. retirada de pele maior do paciente, né? Uma abertura Exatamente. maior. Exatamente. E é isso que a gente Só que não esperava, que tem, né? tivesse essa clareza. Não tem. Porque vai chegar um fiscal lá e falar, não, isso aí, para mim não é de grande É, complexidade. E o então. paciente assinou que não é de grande complexidade. E Então. aí, né? Exatamente. Então Isso ainda ficou é. meio. Eu acho que a norma ela trouxe muita clareza para a sedação em si, Eu mas fiquei para os extremamente procedimentos, feliz, que porque bom. em relação à sedação, justamente isso. A sedação agora fala: olha, você quer fazer sedação endovenosa? Maravilha, de acordo com a RDC, é mais uma comprovação que o cirurgião dentista está legalizado a realizar o Uhum. ato da sedação. Sim, Porém, agora ele precisa estar adequado a tais normas. Um sim. consultório tipo 2 que precisa ter 12 metros quadrados, ele Uhum. precisa ter um carrinho de emergência. Isso, também tem essas Nesse carrinho de questões. emergência precisa ter desfibrilador, monitoramento, drogas de suporte, O oxigênio, o o cilindro de oxigênio. oxigênio, o Isso foi muito cilindro, legal também, esse ponto do cilindro, porque antes ficava na dúvida se eu posso utilizar o cilindro no ou oxigênio tinha que ou tinha que ser ser canalizado. canalizado. Agora a norma Tá ela falando. define que pode utilizar o Então, cilindro. foi muito bom. Tirou Uhum. muita dúvida, Sim, com né? certeza. Agora a vigilância, ela não tem mais aquela aleatoriedade. Sim, Fala, sim. não, olha só, a lei me fala que não precisa o oxigênio passar por tubos. Eu posso Sim. ter um cilindro no meu Posso ter um oxigênio. cilindro. Tá Exatamente. aqui, ó, de acordo com a RDC Aham. 1002, que é uma lei federal, não tem nada maior do que isso. Sim. Porque antes, Ari, o dentista ficava às vezes meio pode ou não pode. É. Olha, não, de acordo com a vigilância aqui da minha cidade, não, não pode. Agora não, agora o dentista tem como se defender Sim. legalmente. Então foi muito bom. É, para nós também que fazemos projetos dessa área, Sim. foi excelente, porque agora fica muito mais claro e eu não Uhum. preciso ficar buscando justificativas ali, pautadas talvez numa resolução do próprio CRO, porque o Sim, CRO ele sim. tem várias, né? Aham. Portarias e tal. Uhum. Mas a vigilância, às vezes, ela quer uma resolução da Anvisa mesmo, né? Então Exatamente. a Então gente foi muito precisava bom. disso. Precisava, Sim, precisava mesmo. a vigilância, agora continuando os pontos, o centro cirúrgico E foi aí? muito legal. É, Por quê? Eu acredito, agora existe o centro cirúrgico odontológico. Antes, a gente seguia o centro cirúrgico ambulatorial, que era para toda a área médica, e a gente certo, adaptava para odontologia. certo. Agora existe o centro cirúrgico odontológico, que é basicamente o É Ctrl+C, basicamente a mesma Ctrl+V. coisa? Teve Basicamente, alguma mudança que você pegou ali? não. Eu percebi que é a É mesma um Ctrl coisa. C, Ctrl V. Sim, só que aí, o que foi determinado? Que a gente pode utilizar a sala mínima, que é o 20 metros quadrados, da sala Hum, cirúrgica. O hum, bloco cirúrgico odontológico, eu sempre gosto de explicar pro cliente, né? O centro cirúrgico, ele não é só a sala cirúrgica. O centro cirúrgico, ele é um bloco, né, de aham, ambientes, que existe a certo, sala cirúrgica e ao redor dessa sala a gente precisa criar toda uma estrutura. Então, eu aham, preciso de uma sala de espera para o paciente pré-cirúrgico, eu preciso de um vestiário de barreira, isso tinha na antiga, na RDC 50 e agora
Manteve o vestiário de barreira, Aham. a sala cirúrgica de 20 metros quadrados, eu preciso do RPA também, então isso tudo manteve a mesma estrutura. Mas o que que eu achei legal? Antes, a vigilância ficava na dúvida se eu podia ter um centro cirúrgico numa clínica odontológica. Não eram todas as vigilâncias que aprovavam um centro cirúrgico ambulatorial numa clínica odontológica. Para eles era muito assim, não, mas é uma clínica odontológica, para que vai fazer um centro cirúrgico aí? Que loucura. Agora, tá Aham. ali na norma que eu posso ter um centro cirúrgico Odontológico. odontológico, que é o ambulatorial. Para mim, era claro que podia ter, porque Aham. ambulatorial é algo fora, extra do hospital. Sim. Então, eu posso Uhum. ter um centro cirúrgico ambulatorial dentro de uma clínica odontológica, mas às vezes eu tive que ficar provando por A mais B para vigilância, conversando. Tem muitas vigilâncias que são limitadas também, Sim, então elas sim. pensam aqui, não, mas é uma estrutura muito grande, o que que vocês vão fazer ali dentro? Agora tá definido. Uhum. O que vai definir mesmo o uso é a complexidade, que é o que a gente está conversando Sim. aqui, os tipos de cirurgias que vão ser feitas nesses ambientes. Que Uhum. agora também vai ser mais interessante, porque as clínicas vão poder investir mais em cirurgias fora do ambiente hospitalar, que antes ficavam, às vezes, com receio de fazer e tal, ou faziam clandestinamente, né? Agora Olha, vai Ara, ainda bem fazer. que você tocou nesse assunto, porque é exatamente isso daí, ó. Tinha alguns procedimentos de cirurgia estética da face, alguns Uhum, procedimentos de implante zigomático, que sim, há bem pouco tempo atrás era exclusivamente no ambiente hospitalar. sim, É isso que você falou. Ou era no hospital, ou quem fazia, fazia na dúvida se estava legal ou não. sim. Agora essa dúvida também não vai mais ter. Não, porque se o complexo da odontologia deve ser feito em centro cirúrgico odontológico, Odontológico, agora, obviamente, existe a última complexidade, que aí seria algumas cirurgias bucomaxilo, que que aí continua continua sendo em sendo ambiente no hospitalar. hospitalar. E a norma, ela fala E sobre isso. sinceramente, eu acho que está tudo muito coerente. Uhum, Vai até determinado procedimento, até determinada complexidade de procedimento sim. em ambiente ambulatorial. Porque o Uhum. centro cirúrgico odontológico, ele é um ambiente É ambulatorial, ambulatorial, é exatamente. extra-hospitalar. Bom, Uhum. mas dependendo da complexidade do procedimento, ainda é proibido fazer fora do ambiente hospitalar. Sim, E tem uma sim. coerência nisso, Sim, eu também né? acho. Então acho que tá Eu tudo também muito. acho. E a norma, ela vai discorrendo, né? Ela vai dando para nós algumas metragens mínimas, que nesse caso, principalmente do que mudou, que é essa questão do consultório com sedação, o consultório sem sedação, o box de consultório coletivo, tem umas medidas mínimas. Aham. A questão da raio-x odontológico, ficava-se também na dúvida se eu precisava ter a pia no na sala de raio-x ou não. Agora tá bem claro. Uhum. Porque na RDC 50 tinha lá um quadrinho onde me mostrava que raio-x odontológico, aí colocava HF, que é o termo para água fria. Aham. Mas muitas clínicas não faziam, muitas vigilâncias não cobravam. Aham. E todo mundo fala, mas para que ter um ponto de água no raio-x? Claro que você tá fazendo uma manipulação muito pequena no paciente ali, mas você tá manipulando o paciente. Sim, Então agora é é obrigatório. obrigatório. E a Acabou a partir de dúvida. agora vai ter que ter uma pia na sala de raio-x Acabou. panorâmica. Acabou Acabou. a Tá dúvida. Não tem definido. mais acho. É, O acho, ele complica em todas as sim. situações. Dá margem. Eu Dá acho da margem, margem. né? Na Uhum. odontologia, nas minhas sedações, na arquitetura, achou, tá começando a ficar esquisito, É, né? Aí exatamente. eu acho que meu paciente está bem. Como Sim, assim você acha que seu paciente está bem? Ou sim, ele está bem ou ele não está bem. Não sim, pode achar, né? Porque sim. a resposta da sua tomada de decisão e de ação, ela não pode ter achismo, né? Uhum. Não, ele não está saturando legal. Não posso achar que tá bom ou não tá bom. Eu tenho que ter clareza, né? Não tá Sim, com saturando legal, o que certeza. eu preciso fazer? Opa, preciso administrar oxigênio para ele. Uhum. Não acho que eu preciso ou não preciso, né? Sim, Mas de uma maneira geral, Ara, acho que vai ser muito bom. E é aí que eu falo, né? Acho que a gente tem uma oportunidade de trabalhar muito juntos, sim, com né? certeza. Porque é a minha vida hoje. Hoje eu falo exclusivamente sobre sedação e, sobretudo, sedação endovenosa. Uhum. Ah, Carlos, mas por que a sedação endovenosa? Porque, Ari, ela é, depois que você estuda, faz, repete, volta, estuda de novo, estuda mais ainda, Sim. você passa a entender que ela é a via de administração de medicamentos mais segura que existe. Olha que legal. Parece o contrário, né? Fala, não, Sim. peraí, se você dá pela via oral, dá comprimido, é mais seguro do que se eu fizer uma administração na corrente sanguínea do paciente. Uhum. É, na minha E mente de leigo, tem isso. exato. E muitos profissionais da saúde, da Uhum. odontologia ou não, também imaginam isso. Sim.
Porém, a sedação endovenosa, ela tem uma característica que é o grande diferencial da sedação endovenosa, que é a tal da titulação. O que é titulação, Ari? Titulação é você ir administrando o medicamento para o paciente e você ter a capacidade de mensurar o que aquela dosagem fez em relação à sedação. Exemplo, tá, Ari? Para você que é leiga no assunto e às vezes quem está nos assistindo são seus Sim. seguidores, né? Eu coloco 1 ml, por exemplo, de uma diluição na veia da Ari. Eu aguardo o período de latência, que é o tempo que o medicamento precisa para fazer efeito, e eu vou medir com exatidão qual foi o efeito que ele teve no seu sistema nervoso central. Ah, tem Falo, como Ari, ter essa resposta do Ari, e corpo. aí, como é que você tá? Ah, Ela já entendi. dormiu, já acabou a resposta. Doutor, tô bem, tô zero, eu sei que não teve efeito nenhum. Eu vou e administro um segundo ml, e aí eu meço de novo o seu grau de consciência. Outras vias, é impossível você ter essa clareza. Eu te Entendi. administro um comprimido e meio, meio comprimido, 2 comprimidos, não sei. E aí, depois da latência dele, de 30 minutos, eu vou falar, e aí? Putz, foi muito. Ou, nossa, não deu nada. Então, eu não consigo ir, É mais rápido além de ser mais esse rápido, né? da endovenosa, ele é Além de mais ser rápido mais essa rápido. É resposta. segundos, minutos já Ah, por isso você levou. consegue já ir fazendo aos pouquinhos. Exato. Entendi. Você dá aos pouquinhos, mensura a resposta. Dá mais um pouquinho, mensura a resposta. Opa, cheguei onde eu quero. Não Sim. precisa continuar administrando. Então a resposta é muito rápida. Então, depois que o colega ou o dentista entender disso, ele fala, realmente, a sedação venosa, ela é a mais segura das vias, porque é a única que eu consigo conduzir o paciente ao nível de sedação ao qual eu desejo, ao Sim. qual ele precisa. Uma experiência minha mesmo. Eu já fui sedada, entre aspas, Aham. por via oral, Oral. Uhum. mas eu não fui sedada. Não foi sedado, Acho não que surtiu efeito. eu acho que eu devo ter ficado assim mais Meio tranquila. molinha. Nem cheguei a ficar mole. Nem chegou. Fiquei tranquila. Aham. Já a minha mãe, ela, por via oral, ela toma meio E comprimido. vai embora. Nossa, tem que buscar ela. Já sempre tem que ter acompanhante, mas no caso Aham. dela, ela não consegue nem sair da cadeira, porque Ela é ela é sensível, bem né? sensível. Igual, é o que você falou mesmo, para cada paciente, No você caso consegue. dela, eu daria uma dosagem bem pequenininha para ver, para não induzir essa sedação tão profunda. Olha Então eu isso. consigo fazer isso porque eu administro pequenas porções lentamente. Sim, Isso é uma característica que só a via venosa tem. entendi. Mas voltando no nosso assunto, né, Ari? Sim. Quando que eu falo, poxa, esse é o meu dia a dia. Eu trabalho executando sedação, para mim, para colegas, em vários cursos eu vou fazer as sedações e eu dou curso de sedação. Então os meus alunos, eles precisam se adequar à nova RDC. Sim. Então é justamente aí que eu falei, poxa, eu preciso ter alguém no meu time. Inclusive, eles vão ter prazo, né? São 365 dias, É esse um ano. Tem É um esse ano ano. para Até definir. 15 de dezembro de 2026, Sim, tem que todo estar cirurgião regularizado. dentista, querendo ou não, vai ter que fazer as adequações. Sim, os que já estão abertos e principalmente as clínicas novas, né? Então, se tem aí alguma clínica que já iniciou a execução, mas ainda não tem alvará, é bom verificar projeto, verificar como é que tá, porque pode acontecer de, no momento do alvará, não, independente que se você começou depois da norma, quando for liberar o alvará, vai ter solicitado nova norma. Então, mais ou menos, o pessoal que já está em construção ou reforma tem que Já tem terminar que se esse adequar. ano agora. Aham. E tem que se adequar já. Já tem que se Já tem adequar. que fazer adequado, porque a Entendi. vigilância, quando for fazer a vistoria, ela já vai vistoriar pautado na 1002. Quem já tem alvará, quem já conseguiu alvará de licença, tem menos preocupação. Então, eu acredito que não, porque a norma diz que todo mundo, toda odontologia vai ser afetada. Então, a pessoa que já tem alvará, o que vai acontecer? O alvará ele não é definitivo, né? Sim. O alvará, ele a cada 2 anos Quando for vai ter renovar, renovação. Então, na renovação, a vigilância vai fazer essa fiscalização. essa Então, a cobrança. pessoa já vai ter que ter regularizado. Yara, eu quero fazer sedação, mas aqui eu não tenho metragem quadrada mínima. Então, acredito que ou a gente parte para um óxido nitroso, para outra via,
Se quiser fazer sedação endovenosa, a gente tem as duas opções, que é o consultório tipo 2 ou o Ou centro centro cirúrgico cirúrco. odontológico. Não tem mais, Uma pode ou não questão, Ari, que pode. ficou no ar aí, sabe qual que Uhum, é? Falou-se em sedação inalatória, que é o óxido nitroso, e falou-se sim, em sedação venosa. sim. Ninguém falou de sedação via oral, Via oral. ninguém falou de sedação via intramuscular. Então Uhum, ficou um limbo aí. sim, Porque e sim. aí? Essas duas vias, né? É realmente algo. Agora, eu acredito que a sedação via oral, ela vai se encaixar na mesma da óxido nitroso. Mas é um acredito, Eu né? já acredito que por linha de raciocínio não. Por quê? Por quê? Porque via oral é remédio igual via venosa. Então a Ah, sedação ela é separada de duas maneiras: sedação inalatória e sedação então medicamentosa. ela é medicamentosa. O via oral é medicamentoso, igual o intramuscular é medicamentoso, igual a endovenosa é É medicamentoso. Então, medicamentoso. por linha de classe, é medicamento igual à medicação da veia. Uhum. Inclusive, Ari, as medicações, algumas medicações da via venosa são as mesmas do que a medicação da via oral. Dá um exemplo para você. O famoso Dormonide. Sim. Ele é um benzodiazepínico, é um midazolam. Eu tenho ele em comprimido, eu tenho ele, a mesma medicação, com os mesmos efeitos, na via venosa, Ah, que é a entendi. medicação mais utilizada na sedação É o venosa. mesmo É o medicamento, muda mesmo, só muda a a via. finalização dele. Exatamente, Ari. Entendi. Então, se a gente for pensar, mas aí já deu margem na lei, É, já você não tá tem vendo? clareza total, né? Aham. Sempre deixa um passinho ali Tem que um fica, pontinho. mas acredito que se for por critério de classe, uma é medicamentosa, a outra é inalatória. É, talvez se tivesse até eu tô com ela Eu aberta aqui revirei, isso nessa daí não parte, fala mas não nada, tem, Ari. né? Não Porque fala ela nada. fala, mas ó, Não fala. é, Fala de fala da inalatória e sedação venosa. É. inalatória. Agora o consultório que não tem inalatória é individual classe 1 mesmo, não O que muda. pode ser que venha alguma coisa do Conselho Federal de Odontologia também, Depois exato, também falando, olha, de classificando, acordo com né? a RDC, é isso aí mesmo, ou é inalatória ou é medicamentosa, Ah, qualquer, entendi. independente da via, Fazendo as fazendo as classificações da classificações. sedação. É, Talvez, eu acredito que vamos seja, aguardar porque aí esse. vem menos dúvidas É, ainda, né? sim. Inclusive, algo que não é só da parte de arquitetura, né? A norma, como eu disse, ela é uma norma de boas práticas também. Aham. Então, quando a gente finaliza toda essa parte de estrutura física, a gente tem que pensar na parte de processos. Então, a vigilância, essa norma, ela deixou bem claro que agora vai solicitar POPs para todas as clínicas. O que são os POPs? Procedimento Operacional Padrão, que é um documento que vai determinar e ali vai destrinchar todos os processos que acontecem dentro da clínica. Como é que o paciente, que tipo de atendimento eu faço para fazer uma processo de sedação, por exemplo. Então, a pessoa que faz o POPs, ele vai sentar com você, vai entender como é que funciona esse seu processo e descrever isso para a vigilância. Deixar claro como é que você, o que você leva, quem que é o responsável por isso, Mas pelaquela existe um atividade. profissional que faz isso? Existe. É? Não, nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe, mas Aham. existem as consultorias sanitárias. Hoje no meu Hum, time eu tenho também. Que Eu, legal, eu, olha. eu gosto de entregar o pacote completo para o cliente, né? Então eu entrego o meu forte é a arquitetura, mas como a gente Aham. trabalha com arquitetura para a saúde, Tem que estar. eu preciso saber de toda essa Então, parte dentro da sua pós. equipe já tem É o uma enfermeira. profissional que faz o POP. Faz o POPs. Aham. Entendi. Não só o POPs. O POP é um dos documentos. A gente tem vários outros documentos, manual de boas Ô, Ari, mas práticas. agora, ó, a gente está falando aqui com os meus alunos lá e ele quer entender disso. Como é que ele faz para te achar? Ele pode me achar pelo Instagram. Meu Instagram é Ariane Fernandes Arc. Ariane Fernandes Arc, depois acho que vai estar ali na tela. Aham. E aí tem meu contato do WhatsApp, que é o meu Uhum. contato direto, né? Que acredito que eu posso colocar aqui. Claro, Então, sim. meu contato é 43 98475 9547. Então, a gente tem um time de comercial para Uhum. conversar, para entender a necessidade de cada clínica, de cada dentista. Às vezes, mas meu consultório é individual. Que agora, Uhum. né, existe Sim. essa classificação. Individual, não precisa de tudo isso. Precisa, porque agora aqui essa norma ela fala que qualquer
Qualquer atividade de prestação de serviço, assistência odontológico odontológica, tem. precisa de toda essa documentação. Então não tem Então, essa. mesmo que não aprove o projeto, porque você não precisa aprovar um projeto de vigilância Uhum, para clínica com um consultório só, mas uhum, você precisa estar com ele todo adequado. Então, isso a gente faz. Essa adequação, essa consultoria. Eu não preciso fazer um projeto, eu posso dar uma consultoria para ele, indicando o que mudou. Porque mudou a uhum. questão de posicionamento de esterilização. Eu tenho agora medidas mínimas de bancada. Agora a norma até isso, ela colocou quantos metros eu tenho que ter de bancada para conseguir colocar a esterilização ali. Se Uhum, eu preciso ter uma pia ou duas, isso agora tem que ter uhum, separada, pia de lavatório de mãos, lavatório de materiais, se eu for uhum. esterilizar no consultório. Hoje a norma, ela já, dando uma pincelada aqui, né, algumas coisas que a gente não falou da norma, Aham. mas a norma, ela, inclusive, agora indicou sobre o coworking odontológico, que antes era um pouco. Ficava em dúvida se podia ter ou não. Uhum, Então, hoje ela fala que eu posso ter, por exemplo, você tem o seu consultório, uhum, é seu CNPJ. O uhum. seu colega tem outros, a outro colega tem outro. E vocês montam isso tudo em um espaço. Aham, Vocês podem utilizar, obviamente, toda a estrutura dos ambientes extra, né, de aham. apoio. Mas agora ficou determinado que precisa de um responsável técnico para tudo isso. Então, você não pode ser responsável técnico só pela sua. Se Entendi. tiver mais de um ou dois consultórios dentro do ambiente que seja tipo um coworking, é preciso pelo menos de um responsável técnico. Então, para poder cobrar alguém relacionado àquilo lá. Porque antes chegava, não, mas esse aqui não é meu, eu só fico nesse consultório. Não, mas aquilo ali não Entendi. é meu, você fica naquele consultório. Aham. Então, hoje, Ninguém era o agora, pai da ninguém era o criança. pai. Então, Aham, agora você pode ter, sim. Já fazia-se isso, né? Mas de uma aham, forma mais informal, não sabia muito bem como que era feito. aham. Agora pode, sim, cada um ter sua sala, sua clínica individual ali, né? Seu consultório individual, mas tem que ter um responsável técnico para isso. Você pode utilizar as áreas de apoio. Como também, se você que não quiser utilizar as áreas de apoio do seu colega, você pode fazer uma esterilização na sua própria sala. Aí pode também, tem a quantidade Desde mínima que tenha um lá, espaço desde que tem lá e siga todas espaço. as normas que Siga as normas estão. que agora tá bem determinado. Então, isso também é uma coisa legal que eu achei. Uhum. Outra coisa são os consultórios móveis. Antes não Não tinha uma tinha. determinação para É. isso. Ficou bem legal para Aham. para fazer trabalho trabalho social, né? Sim. Domiciliar, Domiciliar casas de também. repouso, Tudo isso. né? Agora tá bem determinado, Tem isso regra para tudo. ficou com regra para tudo. Facilita. Eu acho que assim, a regra, ela facilita. Tem gente que fala assim, mas é muita regra. Eu acho que não. Quanto mais regra tem, mais fácil fica e É. mais claro fica. Eu Aham. falo, fazem 12 anos que eu Aham. faço arquitetura para clínicas. Aham. Mais de 500 clínicas. Mais de 500 Mais de clínicas já, 500 Hélio? Sério? clínicas elaboradas e aprovadas da Vigilância É Sanitária. muita vivência, É né? muita Muitas horas de vivência. voo, né? Então, assim, muita coisa lá no começo foi feita realmente no erro e no acerto, Sim, infelizmente, porque tinha sim. muita coisa que a norma ela não era muito clara, a própria vigilância ela não te dava essa abertura. Hoje ainda não dá, mas a Aham. gente às vezes consegue ter um acesso melhor à vigilância, Uhum. ter colegas que conversam sobre esse assunto. Era uma área muito fechada na arquitetura também, ninguém sabia dessa área. Hoje em dia também não é algo que Mas mudou não tanto mudou assim, tanto, né? mas eu fui buscar muito conhecimento, estudei muito, mas também eu tive a oportunidade de fazer muito projeto, Sim. né? A franquia me deu essa abertura. Aham. Lá eu tinha essa, não era nem porque eu queria, mas eu tinha que fazer, né? A gente tinha Aham. muitas clínicas, né, Aham. para abrir, muitos projetos para fazer. Então isso a gente vai aprendendo, é um beabá que a Uhum. gente vai lendo norma, vai fazendo, vai vendo. E aí, nisso tudo, a gente vai tendo os retornos da vigilância. É nesse retorno que eu aprendo. Sim. Não é nem só fazendo. Aham. É nos parecer técnico da vigilância. Ah, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui, rever. Tem algumas vigilâncias que só falam assim, rever. Mas não fala o quê? O quê? Rever o quê, Você meu fala assim, meu amigo? querido, já tem outras que são bem detalhadas. Então, você Aham. vai aprendendo com isso, Sim. né? Se te Então, obrigava a aprender, né? Não tinha exatamente. outro Então, jeito. agora, quanto mais norma tem, pra mim, eu acho que fica mais claro, porque você vai estudar. Obviamente, você tem que parar um tempo pra você estudar as normas. É. Exige, né? Aham. É uma área que exige da gente essa leitura, essa interpretação também. Uhum. Mas quanto mais regularizado e mais certinho tem as normas ali, eu acho que mais fácil você tem pra acertar. Você Sim. diminui essa curva de aprendizagem. Não tem muito pra você testar. É isso ou Ou isso. aquilo. É preto no branco, ali É. tá no papel, o que tá no papel é lei, então Sim. tem que seguir. Então pra mim fica mais fácil. Fica mais fácil. E eu sempre falo que o profissional
que ele busca se regularizar, busca estar direitinho com as normas, com a vigilância sanitária, ele já sai na frente. Sim. Porque hoje o paciente, ele já não é mais besta. Não. O paciente, ele tá vendo as noticiários aí de gente Aham. morrendo, das coisas acontecendo, né? E Uhum. o paciente, ele já não... Ele tá com medo mesmo. Claro. A gente tem um histórico aí da odontologia, muitos pacientes idosos, eles têm medo, né? Do Sim. dentista e tal. Aham. Mas hoje os pacientes novos, eles estão com um olhar mais atento para isso. Sim. Não é só beleza. Eles estão atentos à limpeza, estão atentos a, será que tem alvará essa clínica ou não? Porque hoje em dia se fala muito disso, né? De alvará. Então, a clínica, né? E o dentista que ele investe nisso, ele já Já saiu está na na frente. frente. Já Eu saiu na concordo frente. plenamente. É uma coisa que nos meus cursos eu já falo isso pelo menos há 4 anos. Antes de ser lei, eu já falava e ensinava, olha, você tem que ter uma estrutura, um Sim. checklist Sim. voltado para sedação. Então, você Sim. tem que ter um monitor multiparâmetro, você tem que ter um desfibrilador, você tem que ter cilindro de oxigênio, porque senão não tem como você sedar. Sim. Agora tem regra, agora está na lei. Sim. Então agora agora o pessoal está correndo atrás para se adequar. Mas os meus alunos já aprendem, já seguem essa orientação há muito tempo. Então eles não estão sendo pegos de surpresa, Sim, porque olha já que legal. seguem. Não tem susto aí. Sim. É um ou outro, Ari, que deixava o desfibrilador por último. Não tem como fazer sedação de alta performance sem monitor, sem oxigênio, sem equipamentos de manejo de via aérea. Então tudo isso eles já tinham. Sim. E alguns falavam, poxa, mas o desfibrilador, Carlos, é um negócio que a gente nunca vai usar, não usa. E não fazia o investimento. Outros tantos já fazem, já tem lá no seu consultório. Agora não tem Agora é essa mais. obrigatório. Agora é obrigatório. Mas sabe o que eu acho também, doutor? Isso é Que certo, muitos, isso é sim. bom. Eu acho que também essa parte do carrinho de emergência, eu falo pela minha experiência de conversar com os dentistas e tal. Eles têm um pouco de receio, eles tinham, né? Quando não tinha Aham. isso da norma. Ai, mas se eu colocar tudo Vai isso, a assus- vigilância não vai ficar assustada? É, Não vai vai querer me cobrar assustar. muito? É, Muita coisa? Vai achar que eu é. faço o quê? Então, acho que também tinha um pouco disso. Tinha também, né? De se assustar. E realmente, a É. vigilância, quando não tinha essa norma bem descrita, a vigilância lá, em alguns casos, assustava. Não, pra que você tem tudo isso? O que você vai Exato. fazer no O que paciente? você está fazendo aí, né? Entendeu? Pra que você tem O que, na verdade, tá deixando mais segura mais ainda a seguro o clínica, né? Isso que ambiente não entende. odontológico. Mais Exatamente, trazer seguro o ambiente segurança. odontológico. A gente falou em determinado ponto que alguns procedimentos eram realizados no hospital. Sim. E esses mesmos procedimentos hoje são realizados no consultório, no ambiente ambulatorial. Aham, com certeza. E a segurança? Tem Opa, que então vamos aumentar o nível da segurança, vamos fazer as adequações. Sim. Para quê? Para que a segurança alcance e acompanhe Sim. a atualização, a modernização. Então, realmente, eu só vejo com bons olhos. Sim, eu também Achei achei. que Eu foi achei muito que bom. tem algumas coisinhas, igual a gente falou, alguns detalhes que talvez, né, vamos aguardar aí os próximos capítulos Aham. do CRO, enfim. Mas eu achei que já deu muita Foi clareza. um passo muito Principalmente grande. porque a RDC 50, que é a norma que a gente utiliza, né, para toda a área da saúde, ela é muito antiga, ela é de 2002. A gente está em 2026, já são Quanta mais de 20 coisa anos. aconteceu aí, né? Quantos procedimentos não foram criados nesse meio tempo? Exatamente, Hoje em dia, exatamente. hoje tem um procedimento, amanhã tem outro. Eu tô todo dia conversando com vocês, né? Meus clientes. Nossa, eu não conhecia esse procedimento. Me explica como é que ele é. O que é isso aí, O que né? é isso aí? Eu sou muito curiosa. E acho que pra Sim. você fazer arquitetura para software, você tem que ser curiosa. Aham. Porque para você projetar um espaço onde o dentista ele vai estar ali, ou o dentista, ou o médico, enfim, vai estar ali fazendo aquele procedimento, como é que você vai projetar sem saber o que ele faz? Exato. Então, eu sou curiosa, eu tenho que saber, eu pergunto. Viver como aquilo que é ali, isso? né? Viver aquilo ali. Aham. Mesmo que eu não tô ali no dia a dia, eu preciso saber. O que você faz? Mas você começa por onde? Você faz aonde? A gente tem que saber disso, né? Então, eu acho que ficou bem legal, porque a gente vai descobrindo isso ao longo do caminho. É isso daí. Ari, feliz por nosso bate-papo. Foi muito esclarecedor, tirou assim, várias dúvidas minhas que mesmo. legal. E eu tenho muito certeza legal que pra quem mim nos também. acompanhar, né, no podcast aqui do YouTube ou no Spotify, que a gente está Sim. lá também, né? Aham. Vai ter a mesma sensação que eu tive. Nesse bate-papo aí do seu dia a dia, como a vida é, do meu também, e dos nossos colegas, dos nossos cirurgiões dentistas do Brasil inteiro. Com Porque certeza. isso serve, não é de Londrina, não é do Paraná, é para todo mundo. Então, obrigado por essa excelente aí explanação, essas explicações que você passou para nós. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma parceria aí muito promissora, Com né? certeza, doutor. Porque todo mundo
vai ter Vai ter que se adequar de uma maneira ou de outra. Sim. Então, vamos ter que estudar aí como é que a gente vai colocar em prática essa nossa parceria. É Sim. só isso que a gente precisa fazer. Estamos juntos e a gente vai aí continuar auxiliando vocês, todos os clientes que você atende, né? Sim, Os sim. doutores. E quem estiver assistindo também o seu podcast Fala aqui, só né? mais uma vez para mim, seu Instagram. Tá, o meu Instagram é Ariane Fernandes Arque. Ariane Fernandes Ariane Arque. Fernandes Arque, isso. Uhum. A gente, igual eu falei, nós já estamos há mais de 12 anos nessa área aí da saúde. Mais de 500 unidades, Mais de 500 consultórios já isso. projetados. Não só odontológicos, mais né? de Mas 12 anos no odontologias mercado. Odontologia é meu forte, Uhum. mas eu faço clínica médica, clínica de estética também. Mas essa área da odontologia é meu carro-chefe. Eu falo que é onde eu realmente nasceu. fui forjada para Aham. arquitetura para a saúde e agora cada vez mais, né? Show de Estamos bola. aí. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, doutora. Precisar de alguma coisa também, conta comigo. Eu agradeço Tá pela bom? oportunidade, foi um bate-papo muito bom pra mim. Aprendi muito também com você aqui hoje, essa parte da Assim que é sedação. bom. Eu tô sempre aprendendo, né? A Assim gente tá que é sempre bom. aprendendo. Foi muito gostoso e vou te auxiliar em algumas palestras aí, né? Vamos. Pessoal que fechar com você os cursos vai ter um Uma pitaquinho aí. introdução, Uma pelo menos, introdução, ali, né? Do que precisa fazer, visualmente falando. E quem precisar pode me chamar que eu tô à disposição. Eu acho assim, ninguém tem mais experiência do que a Ariane. Ah, obrigada. Mas é verdade, obrigada. porque são 12 anos trabalhando com esse assunto, que agora virou lei. Exatamente. Né? Então, assim, não é pouca coisa, não. O que a gente fazia para provar na raça, agora a gente tem ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Para Né? mim, realmente vai ficar mais fácil, né? Entre aspas. Show de bola. Obrigada. Ari, brigadão. Obrigada, gente. Valeu!